Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para esta terça-feira fazer o melhor café vascaíno para você, com muita informação. Marcelo Gallardo, de saída do River Plate, é possível ele no Vasco? O nome dele foi abordado nas longas reuniões desta segunda-feira. Renato Gaúcho já foi contactado. Qual é o perfil para o substituto do Fernando Diniz? Bruno Lazzaroni vai comandar a equipe até domingo? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Um ótimo dia para você. Deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e principalmente pela sua confiança. Bom, direto e reto com o que apurei ontem, um dia de muitas reuniões, logo após a decisão do presidente Pedrinho, comunicada na sala de imprensa, ainda no estádio Newton Santos, após a derrota para o Fluminense no primeiro jogo decisivo da semifinal do campeonato estadual, o Vasco começou uma série de reuniões, seus dirigentes, para buscar um substituto para o técnico Fernando Diniz. Eu vou jogar luz no que eu sei e nas informações que posso trazer para vocês, né, do que tenho conhecimento. Respeito todas as apurações, mas a que eu fiz, com quem conversei, o cenário é o seguinte. O Vasco da Gama ontem fez uma série de reuniões, um dia inteiro de reuniões, de avaliações técnicas do elenco, tática e de possibilidades. A expressão que foi usada para mim é a seguinte: olha, estamos montando o perfil do treinador e cada característica está sendo adequada a esse Frankenstein, né, esse boneco que está sendo montado. Não há um nome especificamente, é o fulano, porque cada um tem a sua característica. Alguns nomes foram falados. Do Renato Gaúcho foi falado, do Leonardo Jardim foi falado. O Marcelo Gallardo foi falado, sim. A notícia saiu, inclusive, no fim da noite de ontem, da saída dele do River Plate. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E alguns outros nomes também foram cogitados. Perguntei sobre a atuação do Admar Lopes nesse cenário. E a informação que eu tenho é a seguinte: bom, ele vai a campo sempre depois da decisão tomada, né, principalmente com orçamento em mãos, um orçamento desenhado pelo departamento financeiro da SAF, que hoje está a cargo da Álvares e Marçals, perdão. Álvares e Marçals é quem faz o orçamento financeiro junto do CEO Carlos Amodeu, aprovado pelo presidente Pedrinho, e aí debruçado nesses números, com o nome em questão, o Admar Lopes vai ao mercado. Em algumas situações, não é ele quem dá o start vem do departamento de scout. O scout do Vasco faz o mapeamento dos profissionais, jogadores que o Vasco pode buscar. O Admar senta, vai junto com o departamento de scout avaliar com o Felipe, levam o nome ao Pedrinho e financeiramente viabilizam a operação. Assim foi com todos os reforços. Segundo eu soube, a indicação do Andrés Gomes partiu do Admar Lopes. Essa partiu diretamente dele. Todas as outras indicações foram feitas a muitas mãos, né? O próprio Felipe participa muito das negociações junto aos empresários também, com quem ele tem muito trânsito. O Fernando Diniz participava, sim, ativamente. Os jogadores só vieram para o Vasco por conta do Diniz? Não necessariamente. Ele participou, mas ele não era o cara decisivo nas negociações, sim o projeto que o Vasco apresentava. Faço questão de fechar esse parênteses aqui para deixar você bem informado, torcedor. Bom, parênteses fechado, voltar aos treinadores. O empresário do Renato Gaúcho recebeu uma sondagem de uma pessoa ligada ao Vasco da Gama, que já recebeu vários oferecimentos, desde a noite de domingo, vários oferecimentos dos nomes mais experientes do mercado brasileiro,
não vou nem expor porque não há necessidade, mas dos nomes mais experientes, do tipo, pô, o fulano gostaria muito de trabalhar no Rio de Janeiro, nunca trabalhou. Dos mais novatos, e o Vasco ontem passou um dia inteiro fazendo reuniões para encontrar um perfil. Não tem o cara, à exceção do que eu vou falar agora. Então o perfil do Renato Gaúcho agrada por isso, por isso, por isso. Porque ele é muito bom de vestiário, porque ele é um cara que comanda, faz uma ótima gestão de grupo, tem boa pontuação no Campeonato Brasileiro, conhece o futebol brasileiro, então são características. Ele se adequa ao elenco atual, ele joga de forma propositiva, ele gosta do jogo associativo, o time do Vasco, o elenco do Vasco encaixa no perfil Renato Gaúcho. Assim, é uma avaliação para todos os nomes, seja o Leonardo Jardim, o De Michelis, que foi um nome sugerido, não foi um nome debatido amplamente. Um nome que é o que mais encaixa, mas tem que ver a questão financeira, saiu ontem à noite. Ontem, por volta de 11 da noite, Marcelo Gadiardo publicou um vídeo no veículo oficial do River Plate, indicando que quinta-feira é o último jogo dele. Dia 27 ele se despede, né, da equipe do River Plate, né, no caso na sexta-feira, quinta ele faz o último jogo, sexta ele já está fora. Um clube que ele tem mais de 500 jogos como treinador. As maiores conquistas ele tem, 2 Libertadores, por exemplo, no comando da equipe do River Plate. Um treinador que, segundo o mercado indica, né, fazendo pesquisas, tem um salário mensal na faixa de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. O Vasco ainda não sabe exatamente esse valor. Porém, é o nome que mais agrada a todos do Vasco da Gama, pois ele encaixa em vários perfis desenhados. Lembra daquele Frankenstein, daquele boneco montado? Então, o Marcelo Gadiardo é o que tem mais características. Essa notícia saiu no final da noite de ontem e o Vasco da Gama vai buscar novas informações hoje sobre a situação do Gadiardo, se ele trabalha no Brasil, se ele tem esse desejo, se ele viria, por quanto viria e se cabe efetivamente no orçamento do Vasco da Gama, que tem uma folga, né? Com a saída do Felipe Coutinho, passou a ter uma folga. Marcelo Gadiardo é um jovem treinador, treinou apenas 3 clubes, né? O Nacional do Uruguai, o River Plate e o Al Ittihad, sendo que o River Plate, onde ele faz o maior período, né, de 13 a 21 na primeira passagem, 13 a 23, perdão, na primeira passagem, são quase 10 anos no comando do River, mais de 400 partidas, títulos importantes como Libertadores, ex-jogador do próprio River, aliás, um jogadoraço que nós enfrentamos na nossa Libertadores de 98. Enfim, Marcelo Gadiardo, o Vasco vai para cima. É um nome que o Vasco tem o maior interesse. Agora, vai encaixar no perfil, né, financeiro, né? Vai rolar a negociação? Será que ele não quer descansar nesse momento? Mas enfim, é um nome que agrada. Voltando ao Renato Gaúcho, houve a sondagem ao empresário dele, ao Gerson, que é conhecido como Gaúchinho, e a negociação ainda muito incipiente. Porém, conversei com uma pessoa ligada ao Renato que me disse o seguinte, falou, olha, pelo que conheço do perfil do Renato, acho difícil ele pegar um trabalho assim no meio já da temporada, né? Tá no início, ok? Março já estamos chegando, mas um trabalho que já startou. Não sei se ele pegaria, não tem essa convicção. Renato que recusou o Vasco no início do ano. Então assim, só para deixar bem claro, não tem rodadas de negociação acontecendo, houve já uma sondagem sim, uma conversa preliminar. O nome do Renato é um nome que agrada, tanto que o Vasco buscou ele no início da temporada, mas com a saída do Gadiardo do River Plate, esse sonho passa a ser possível, desde que tenha uma adequação salarial. 3 milhões de reais, inviável. Salário de Abel Ferreira no Vasco, hoje, impossível. Amanhã, com o Lamaque à frente, com a Leila Pereira comandando a SAF, se acontecer lá na frente, aí é um outro cenário. Mas hoje, no atual cenário da SAF do Vasco, com o Pedrinho no comando, não tendo recurso financeiro, em recuperação judicial, não é o caso.
Agora, alguns detalhes importantes. Esse nosso vídeo está um pouquinho mais longo, mas acho que vale muito a pena a gente ir até o final, torcedor. O elenco está sob pressão agora. Coutinho foi embora para se tratar do problema de saúde mental, do estresse, do staff, que ele está. Ele está estressado realmente. Conversei com algumas pessoas do Vasco que me trouxeram detalhes, inclusive pós-Copa do Brasil. Ele ficou muito chateado, queria ir embora. Mas assim, o que eu posso dizer para você é o seguinte: se o Diniz, e por quase todos os vascaínos, era apontado como grande erro no comando do time, ele não está mais. Bruno Lazzaroni comanda a equipe quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro. Esse time precisa dar uma resposta. Contra o Fluminense, a tendência é que seja ele também. O time precisa dar uma resposta. Ah, Fábio, mas se o time começar a correr, jogar, fulano ou Beltrano performarem, a avaliação será minuciosa. Se o jogador A, B ou C começar a performar na mesma função que exercia com o Diniz, tinha corpo mole. Bruno Lazzaroni mudou o fulano de posição, jogou por outra função e está rendendo, realmente o Diniz não soube explorar o melhor do atleta. Com as pessoas com quem conversei ontem do Vasco, todas foram unânimes em dizer: o Diniz deixou um trabalho, um legado bem legal, potencializou jogadores, como o Ryan, que foi vendido, o Paulo Henrique que chegou à seleção brasileira, o Puma, que foi resgatado, o Andrés Gomes, potencializado, porém ele estressava, ele esticava demais a corda. O cara já performava no seu limite, ele queria que ultrapassasse aquele limite. Isso cansou. E por isso os resultados passaram a não chegar. Aliás, falando em resultado, hoje tem Liga dos Campeões. Você viu passar várias vezes aqui na sua tela a dica que eu trago para você da KTO de chance extra. Tem Atlético de Madrid e Bruges, são jogos da volta do play-off. Tem Leverkusen e Olympiacos, por exemplo. Tem Inter de Milão em campo, tem o Newcastle em campo também. Enfim, amanhã tem Atalanta e Borussia Dortmund, o grande jogo, Real Madrid recebendo o Benfica. Enfim, tudo isso passa em kto.bet.br, como também o Campeonato Brasileiro. Já tem as odds do jogo do Vascão, por exemplo. Então passa lá, manda o seu palpite. Odds acima de 1,80. Se você não performar, aceitando na aba de promoções a chance extra, a gente dá R$20 para você continuar brincando e se divertindo. É apenas um jogo. kto.bet.br. Bom, ponto final no nosso Café Vascaíno, mas quero lembrar você que é membro do canal. Hoje, às 6 da tarde, tem a nossa live do Clube de Membros, né? Cruz Maltinos, Fanático Vascaíno, Trem-Bala Novo. Vamos bater papo entre nós. E estou tentando marcar aí uma live muito legal para o nosso grupo do WhatsApp VIP. Venha fazer parte dele, porque todo mês rola live com o ex-jogador do Vasco. Tem a Cássio, Mauro Galvão no nosso compilado de grandes entrevistas, grandes papos, né, exclusivos, além de prêmios, né, para quem faz assinatura semestral, ganha a camisa do canal, copo térmico para quem faz assinatura anual, além da camisa. Enfim, tem muita coisa bacana. Sorteio de brinde, vai rolar sorteio de brinde também hoje no nosso grupo do WhatsApp VIP. Rodrigo Maravalho mandou também uma camisa do Vasco classificando para a semifinal e tem gol do He-Man no próximo jogo, tem camisa do Vasco também. Então venha participar do nosso grupo do WhatsApp VIP. Estou deixando aqui o link, o e-mail para você entrar em contato. Para eu fechar esse vídeo hoje, eu quero dedicá-lo totalmente ao meu filho. Lucas, um beijo, meu príncipe. Papai te ama, uma figura humana fantástica, um moleque sensacional, vascaíno pra cacete, chora quando o Vasco perde, se não consegue ir ao jogo fica triste, é muito vascaíno e hoje está completando 13 anos de idade. Um garoto que é amado por quem o conhece, menino respeitoso, educado, que adora os amigos, que adora estar com as pessoas, um moleque sensacional, estudioso. Filho, papai te ama, mamãe te ama, vovô, vovó, todo mundo que convive com você não tem como não te amar. Em breve, ele terá um quadro aqui no nosso canal, já vou fazer esse anúncio no aniversário dele, em breve mesmo. Vamos fazer um quadro com o Lucas para estimular mais vascaínos, mais pequenos vascaínos, se juntando ao nosso canal. Fique com Deus. Príncipe, vida longa para você, que Papai do Céu continue te abençoando e você é um presente de Deus nas nossas vidas. Te amo. Um beijo. Muito obrigado pelo seu carinho. Foi mais longo o café, mas era justo porque tinha muita informação. Quero ler a sua opinião aqui também. Valeu? Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira e até mais tarde.